Hoje nós vamos fazer a reflexão da palavra que está no livro de Sabedoria, capítulo 17, versículo a partir do 10. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra diz o seguinte: porque a maldade, condenada por seu próprio testemunho, é medrosa, e sob o peso da consciência supõe sempre o pior, pois o temor não é outra coisa que a privação dos socorros trazido pela reflexão. Porque quanto menor for em sua alma a esperança de auxílio, tanto mais penosa é a ignorância daquilo de que se tem medo. Amém. Então a palavra de Deus, ela vem dizer algo muito importante, né? E ao mesmo tempo muito simples. Nesse versículo é destacado que o quê? Que o medo é a falta do socorro que vem da reflexão. Quanto mais medo a gente tiver, maior vai ser o tormento que nos aflige, né? E eu tenho percebido que, dependendo do momento que a gente vive, dependendo das circunstâncias, esse medo, ele realmente toma conta da gente, né? Ele toma conta da nossa alma, ele toma conta do nosso ser e ele nos aprisiona de uma tal forma que realmente é muito fácil, assim, a gente perder a capacidade de refletir sobre qualquer coisa. Então, quanto mais a gente tem essa dificuldade de analisar uma situação e fazer uma interpretação mesmo do que está acontecendo ao nosso redor, mais aprisionado a gente vai ficando dentro de nós mesmos, né? Então, eu acredito que quando a gente passa a ouvir a voz de Deus, a gente abre um pouco o caminho para essa reflexão, né? A gente se permite, assim, abrir as portas para que esse espírito da sabedoria, da inteligência, esse espírito do entendimento, ele possa clarear nossa mente e faz com que a gente entenda melhor as situações. E esse momento atual que a gente está vivendo, ele tem exigido muito isso, né? Equilíbrio emocional, paz de espírito. Então, quem tem a capacidade de ter esse controle mesmo, assim, dos seus sentimentos, das suas emoções, e tem também esse entendimento da espiritualidade, percebe que no plano espiritual a coisa está muito agitada, com certeza vai ter mais facilidade de sair dessa situação, né? Porque está sabendo interpretar esse momento, está entendendo que não é apenas um simples momento que nós estamos vivendo, né? Está tendo uma agitação no plano espiritual também, e Deus, ele está se fazendo muito presente, assim, ele está realmente, assim, tentando de todas as formas entrar, mandar sinais, mandar mensageiros, fazer com que a palavra dele chegue nos confins, né, em todos os cantos da terra, em todas as extremidades, para tentar sanar um pouco dessa ignorância que a palavra vem falar hoje, né? Então, é importante que a gente tenha a clareza disso, porque quanto mais medo a gente tem, né, eu estou falando muito de medo porque aqui é muito clara essa frase, né? O medo é a falta do socorro que vem da reflexão. Ou seja, se eu tenho medo, eu não tenho como pedir socorro, eu não tenho auxílio divino. Eu estou aprisionada dentro do meu próprio medo, então eu sou incapaz de sair disso, né? Então, eu preciso me livrar desse sentimento de medo para eu conseguir dar o primeiro passo. Porque quanto mais medo, menos a capacidade da gente conseguir refletir e maior são os nossos tormentos. Então, uma coisa que às vezes é pequena se torna um verdadeiro monstro porque eu não tenho a capacidade de analisar o que está acontecendo realmente ao meu redor, né? Então, vou usar um exemplo que é o mais atual, né? A gente vê muitas pessoas morrendo, muitas pessoas doentes e ao invés da gente buscar forças, né? Amparo na palavra, amparo naquilo que pode realmente fortalecer nosso espírito, a gente se deixa consumir pela tragédia do outro e a gente começa a viver o sofrimento do outro como se já fosse a nossa própria tragédia mesmo, né? Então a gente vai perdendo a capacidade de refletir e de entender que a vida, ela realmente tem um começo e um fim, mas só Deus sabe o fim de cada um, né? Não é uma doença que vai determinar o dia da sua morte.
Então, quem determina isso é somente o Criador, não tem outra pessoa, né? Não tem outro ser, não tem outra divindade, é só Ele que sabe o dia, né? Então, o medo, ele traz muitos pensamentos negativos, né? Ele traz muita depressão, tem muitas pessoas com depressão, muitas pessoas se isolando realmente, né? Nós estamos sendo obrigados a ficar em isolamento, mas existem aquelas pessoas que estão isoladas dentro do próprio isolamento familiar, né? Elas não querem nem falar com ninguém, né? Eu acho que agora está num momento que, se a gente não tomar muito cuidado, é cada um no seu celular, e aí é que a coisa vai ficar muito difícil, porque a comunicação entre os familiares também vai se perder. Então, o versículo, ele vem dizer o quê? Que a maldade, ela é medrosa, então ela sempre vai conduzir a gente a pensar no pior. E a nossa consciência, né, que é aquela semente divina, né, esse membro, né, que faz parte do nosso corpo, que é o cérebro, ele é tão impressionante, ele é tão maravilhoso, ele é tão, assim, misterioso, que dentro dele está a nossa consciência, né, o nosso sentimento de que alguma coisa não está certa. Eu estou com medo, mas eu sei que isso não é normal. Então, essa consciência, ela está lutando o tempo inteiro para que a gente entenda, né, que a gente não pode se acovardar, a gente tem que realmente lutar. E uma das formas que a gente tem de lutar, a primeira delas, né, a mais importante, é a gente estar sempre em sintonia com Deus, com o Criador. Esse contato, ele é às vezes um pouco complicado quando a gente está muito afastado da palavra de Deus, né? Quando a gente não está em contato com essa leitura bíblica, que vai familiarizando a gente com a vontade do Pai e com a vontade do Filho. Então, o primeiro passo é esse, a gente pegar a Bíblia sem medo, sem receio, ler um versículo, um salmo, aquilo que traz mais facilidade do entendimento, e sempre pedir a Deus que traga a clareza daquilo que Ele quer passar para a gente, né? Porque nenhuma palavra dele vai realmente voltar sem ter o efeito que Ele quer. Então a gente tem que se abrir, tem que se permitir a isso, tem que se permitir que a palavra dele entre na gente e faça o que tem que ser feito, né? Que faça todo esse trabalho de limpeza realmente que a gente precisa para tirar essa sensação de medo, de depressão, de angústia. E é um exercício que parece fácil, mas quando a gente está muito atribulado, é difícil ter vontade até mesmo de sair da cama muitas vezes, né? Quem já passou por uma depressão sabe que é difícil você ter coragem de levantar simplesmente da cama, quanto mais pegar a Bíblia para fazer uma oração. Mas Deus, ele é tão grande que, assim, ele nos deu uma mente, ele nos deu um coração. Então, muitas vezes a gente não consegue ler, mas a gente pode pensar nisso, pensar em coisas boas, escutar coisas boas, ouvir uma boa música, escutar uma boa oração e tentar sentir essa beleza que é sentir Deus, né, através dessas pequenas coisas. Então, o primeiro passo é a palavra de Deus, a gente está sempre se abastecendo com ela. Eu creio que as orações é um segundo passo muito importante, porque orando a gente começa a elevar aos céus as nossas vontades, os nossos anseios, as nossas frustrações, as nossas preocupações, né? A gente faz com que Deus, ele entenda aquilo que realmente a gente quer verbalizar, porque é claro que Deus, ele é perfeito, então ele não precisa escutar, ele sabe o que a gente sente antes mesmo da gente sentir, mas eu acho que é importante a gente propagar essas palavras para que elas se perpetuem, para que elas cheguem aos céus, para que Deus escute o clamor, para que Ele veja o arrependimento do nosso coração, né? E para que dessa maneira Ele possa mandar o que a gente espera, né? A cura, a libertação, a renovação espiritual, enfim, aquilo que cada um anseia. E um terceiro passo que eu acho muito importante para que a gente não perca esse foco, né? A gente também ter as ações positivas, as ações para o bem mesmo, tentar ajudar alguém que precisa de alguma maneira. Porque quando a gente faz o bem para alguém, a gente também se sente bem com aquilo que a gente fez. É uma ação que vai gerar uma outra ação positiva, isso vai gerar uma corrente de vibração muito boa. Então é sempre bom a gente estar procurando ajudar as pessoas que realmente precisam, né? E não de uma maneira assim que a gente possa se envaidecer, né? Porque até na bondade existe uma certa vaidade. Tem pessoas que se envaidecem por fazer o bem. É o bem gratuito mesmo, aquele bem que vem de dentro do coração, né? Que ele vem porque você sente que você é filho de Deus e você tem que ser
né, uma reprodução daquilo que Jesus foi, né? Você tem que realmente reproduzir as atitudes dele nessa terra. Então, é esse sentimento genuíno que a gente tem que colocar em prática, não é aquela vaidade de ajudar e ficar contente porque ajudou, mas sair falando para todo mundo que ajudou uma pessoa que estava passando fome, né? Então, assim, eu acho que tem coisas que realmente o que uma mão faz, a outra não precisa saber. E, claro, fazer a leitura bíblica, como eu disse, muitas vezes, assim, algumas pessoas pensam, mas é muito difícil, eu não consigo entender, tem palavras que são muito rebuscadas. Como que eu faço, né? Então, acho que a partir do momento que a gente tem o desejo de conhecer a Deus, ele se permite ser conhecido, né? Então, ele vai dando essa clareza na mente e no espírito, ele vai criando essa sintonia para que a gente entenda perfeitamente o que ele quer dizer através da palavra dele. E levar essa palavra para frente é o próximo passo, porque não adianta nada a gente absorver algo bom e guardar aquilo dentro da gente. O bom é a gente conseguir passar para o outro o quanto aquilo nos fez bem. Então eu me sinto bem e eu quero que o outro se sinta tão bem quanto eu, né? E para influenciar alguém dessa forma, a gente não precisa ser um especialista, não precisa ser um teologista, né? Um teólogo, um pastor ou um padre. A gente tem que ter, na verdade, a vontade, né? Tendo a vontade, o resto Deus ele realiza. Então eu acredito que é isso, que nós temos que aprender a perder esse medo, e o primeiro passo é a gente entrar em contato com a palavra de Deus de alguma maneira, né? Para que a gente não fique aprisionado dentro dos nossos medos, dentro das nossas limitações, para que a gente possa avançar cada vez mais, né? E realmente romper essas barreiras, assim, que muitas vezes são coisas pequenas, mas que nos afastam de Deus e que faz com que a gente crie, assim, um mundo muito mais difícil do que realmente ele é, para a gente ter que viver, né? Então eu deixo essa mensagem, essa reflexão com muito carinho, com muito amor. Eu espero que você que está ouvindo agora acolha ela no seu coração, possa repassar ela adiante para quem realmente está precisando de um reforço espiritual, né? E que Deus ele possa abençoar muito a sua vida, possa abençoar a sua família, te trazendo muita saúde, muita paz, muita alegria no seu coração. E que a alegria do Senhor seja realmente sempre a nossa força. Então fiquem com Deus e até um próximo momento com uma outra reflexão bíblica.